Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 3. Uma história conhecida da maioria de nós. Um texto talvez um pouco longo, mas se torna necessária a leitura para que entendamos o contexto da história e da nossa palavra também. Diz assim, 1 Samuel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. 1 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: aqui estou. E correu até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, volta e deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. E ele disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor se revele a nós, que o teu Espírito Santo preencha esse lugar e de forma especial cada mente, cada coração, e que a tua palavra encontre lugar, guarida, e que venha a produzir o fruto de vida eterna, de salvação, pelo qual ela foi enviada. Glorifica assim o teu nome, abençoa a tua casa. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os meninos se apresentam em tamanhos, pesos e cores sortidas. As mães os adoram, as meninas os detestam, as irmãs e os irmãos mais velhos os toleram, os adultos os ignoram e o céu os protege. Um menino é a verdade de cara suja, a sabedoria de cabelos despenteados, a esperança de calças caindo. Nos seus bolsos há sempre um canivete enferrujado, uma fruta verde mordida,
um barbante, 2 botões e algumas bolinhas de vidro, um estilingue, um pedaço de substância desconhecida e um objeto raro que lhe é precioso por, quando muito, 24 horas. Ele, um despódico e ruidoso mandãozinho. Mas quando você volta para casa à noite, de esperanças e ambições despedaçadas, ele pode compô-las no instante com as suas palavrinhas mágicas. Oi, papai. Estes são alguns trechos de um texto de um autor chamado Carlos René Egg, intitulado O que é um menino? Como a gente vê, percebe, o assunto menino ou meninos já foi tema de poemas, poesias, livros, canções, filmes. E por que não poderia ser tema de uma reflexão bíblica como a de hoje, de forma muito especial, na noite em que celebramos 70 anos da nossa embaixada, do nosso ministério que cuida especificamente dos nossos meninos. E nós vamos fazer isso tendo como base um recorte, uma cena, um relato da vida de um menino de nome Samuel. Samuel, que você sabe, foi fruto das orações da sua mãe. A Ana, uma mulher estéril, não podia ter filhos, era perturbada pela sua rival Penina, e um dia ela sobe à casa de Deus, e ela derrama sua alma diante do Senhor, e ela diz: Senhor, se tu atentares à humilhação da tua serva, e a ela concederes um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os anos da sua vida. E então Deus atende à petição de Ana. Ana vai embora, o seu semblante já não é mais triste, ela come, e no devido tempo Deus a visita. Deus a visita, ela é engravida, ela dá à luz a um menino a quem coloca o nome de Samuel, e depois de terminar de amamentá-lo, ela então leva-o ao sacerdote Eli, aquele mesmo que tinha visto ela orando. E ela orava com tanta intensidade que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, e a repreende, e diz: até quando você vai estar com este vinho? E ela diz: Senhor, não me julgue uma mulher de Belial, eu sou uma mulher amargurada, estava colocando diante do Senhor a minha angústia. Então Deus tem a compaixão dela, lhe dá um filho, e quando ela desmamenta esse menino, ela leva ao profeta Eli, e ela diz assim ao Eli: eu orava por este menino, tão certo como vive o Senhor, eu sou aquela mulher que esteve aqui, eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz, por isso também o dedico ao Senhor, ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver. E aqui no texto que nós lemos, nós encontramos o Samuel, ainda um menino, de acordo com um historiador judeu de nome Joséfo, com seus 12 anos, servindo na casa de Deus, conforme a promessa da sua mãe, Ana. Pergunta que fica, irmãos, é: o que podemos aprender
com este menino a respeito dos nossos meninos. E quando usa essa expressão, nossos meninos, inclua aí também nossas meninas. Inclua aí também nossos filhos, nossas filhas. E quem sabe não possa incluir aqui também eu e você. Então, primeiro, irmãos, os nossos meninos precisam conhecer o Senhor. Eu trabalhei com um evangelista que sempre quando ele ia pregar, poucas vezes, sinceramente eu não me lembro de uma vez que ele não tenha pregado e não tenha dito àqueles que o ouviam: você precisa ter uma experiência com Deus. Enfatizava, você precisa ter uma experiência com o Senhor. E é verdade, porque uma coisa é ouvir sobre laranja, estudar sobre laranja, ler sobre laranja. Outra coisa é experimentar a laranja. A gente aprende não apenas por ler, por ouvir, por estudar, mas também por experimentar. E com Deus não é diferente. Você veja que interessante que Samuel, ele já servia na casa do Senhor. O verso de número 1 vai dizer assim: o menino Samuel continuava servindo ao Senhor, já servia ao Senhor, supervisionado por Eli. Mas embora já servisse ao Senhor, na casa do Senhor, ainda não conhecia o Senhor. Verso de número 7. Verso de número 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ele tinha um conhecimento formal do Senhor, mas não ainda um conhecimento pessoal do Senhor. Ainda não tinha tido uma experiência íntima com o Senhor a quem servia na casa do Senhor. Isso pode acontecer hoje. Os nossos meninos podem conhecer o Senhor de ler sobre o Senhor, de estudar sobre o Senhor, de ouvir sobre o Senhor, mas não conhecer ainda necessariamente o Senhor. Por isso que uma oração que nós precisamos fazer pelos nossos meninos é: Senhor, se revela ao meu filho. Senhor, se revela à minha filha, para que eles não conheçam o Senhor como o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, mas conheçam o Senhor como o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Quando o Senhor se revelar a eles, fará toda a diferença. Por que que a Bíblia tem essa expressão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Porque Deus se revelou a cada um deles como Deus. Por isso que o Senhor podia se referir a cada um deles como o Deus deles. E cada um deles podia se referir ao Senhor como o meu Deus. Meu Deus. Ele se revelou ao meu pai, o meu pai teve as experiências dele com Deus, mas são as experiências do meu pai. Mas eu posso dizer que eu também tive as minhas experiências com o meu Deus.
O meu pai serviu a Deus conforme Deus se revelou a ele. O meu pai serviu a Deus com as músicas que o meu Deus deu a ele, mas eu tive outras experiências com o meu Deus. É o mesmo Deus, mas eu tive as minhas experiências, eu tive o meu chamado, eu recebi as minhas canções. O meu pai conhece a Deus, mas eu também posso chamar o Deus do meu pai de meu Deus. Então oremos, irmãos. Eu faço essa oração pelos meus filhos. Meus filhos cresceram na igreja, nasceram praticamente na igreja. Foram batizados. Mas eu não me iludo. Eu continuo orando quase que diariamente. Senhor, se revela ao meu filho. Se revela à minha filha. Porque essa revelação, ela faz toda a diferença. Eu quero que o meu filho, a minha filha, chame a Deus de meu Deus. Faça a sua oração também. Senhor, que o meu filho, que a minha filha, possa te chamar de Deus com propriedade. Possa falar do Senhor como alguém que conheceu o Senhor, experimentou do Senhor, e pode dizer sim que pertence ao Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos que ler a Bíblia com elas, temos que trazer para a igreja, mas, irmãos, precisa acontecer algo mais. Jesus um dia precisa se revelar ao seu filho, se revelar à sua filha. E essa experiência no caminho de Damasco é que vai fazer a diferença. Mas segundo, os nossos meninos precisam aprender a ter coragem de fazer o que é certo, de fazer o que lhes é devido. Faz um tempo eu vi uma tirinha que tinha 2 quadrinhos. No primeiro quadrinho mostrava uma cena de cerca de 50 anos atrás. Era uma professora mostrando um boletim de notas para os pais olhando as notas do filho, do menino, e perguntando, indignados, para o menino acuado, que notas são essas? Aí no outro quadrinho, os dias atuais, o menino mostrando o seu boletim de notas para os pais, e os pais perguntando, indignados, à professora acuada, que notas são essas? Então as coisas mudaram, não é? Então eu sei que nós, como pais, precisamos proteger os nossos filhos, precisamos defendê-los, sim, mas uma proteção elevada ao quadrado, que lhes priva de cumprir com os seus deveres perante os outros, de assumir os seus erros e sofrer as penalidades, de enfrentar as dificuldades da vida, porque, meu amigo, você sabe, essa vida é difícil. Não há de formar adultos fortes, não há de formar adultos de caráter. Você veja que enfrentam a vida como ela é. Você veja que o Samuel, com 12 anos, tinha medo. Ele recebe uma revelação da parte do Senhor. É a primeira vez que o Senhor fala com ele e já lhe traz uma mensagem bombástica. O Senhor fala que se desagradou de Eli e dos filhos dele, porque Eli nunca repreendeu os seus filhos
chegaram inclusive a blasfemar do Senhor, mas Eli não os repreendeu, e que viria uma desgraça então para a casa de Eli. O Samuel, o texto vai dizer assim, que ele não dormiu mais durante a noite. Versículo de número 13, ou melhor, de número 15, vai dizer: Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão a Eli. Tinha o seu receio. Tinha o seu medo. Você já alguma vez entendeu da parte do Senhor algo que você deveria fazer, mas devido ao peso da tarefa, ao desafio, você receou fazer? Então, foi o que aconteceu com Samuel. Quem sou eu para falar assim com o meu mestre? Com aquele que me instrui, com aquele a quem sirvo debaixo dos seus olhos? É ele que me ensina a respeito do Senhor, não o contrário. O Samuel receou a reação do Eli. Mas o Eli se adianta. O Eli no verso 16 vai dizer assim: mas Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: aqui estou. Eli perguntou-lhe: o que o Senhor te falou? Não escondas nada de mim, Deus te castigue duramente, se esconderes de mim qualquer coisa de tudo que te falou. Samuel contou-lhe então tudo, sem esconder nada. Então ele disse: ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Interessante, irmãos, nem precisava ter receado tanto. Sabe o que eu percebo muitas vezes? É que às vezes a gente fica com tanto receio, às vezes a gente fica com tanto medo de fazer uma coisa que a gente sabe que é certa, mas depois que a gente dá o primeiro passo, depois que a gente vai caminhando, as coisas vão se desenrolando. Os problemas vão se resolvendo. E as lutas vão sendo vencidas no poder e na força do Senhor. E a gente percebe que não era tão difícil assim. Que a gente mesmo, por causa dos medos, criou um grande monstro. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem que fazer uma coisa que você sabe é certa. Da parte do Senhor, você já ouviu, é certo, e você está temendo. Então, se lembre daquele imperativo, daquela frase, uma das quais o Senhor mais repetiu nas páginas das Escrituras aos seus: não temas. Não temas. Não temas. Dá o primeiro passo, porque o Senhor vai ser contigo. Agora, terceiro, os nossos meninos precisam conhecer o Senhor. Os nossos meninos precisam aprender a ter coragem para fazer o que é certo. Nós não devemos protegê-los de tal forma que eles não possam encarar as suas lutas, assumir os seus erros. Nós precisamos direcioná-los, mas nós também precisamos ter paciência com os nossos meninos. Eu me lembro quando lecionava, as pessoas me perguntavam a respeito da qualidade dos seminaristas. E a resposta que eu tinha da parte do Senhor é que quando a gente
olhava, quando eu olhava para um seminarista, o que eu via eram sementes. Sementes. Não vejo uma árvore frondosa já dando o seu fruto em plenitude. Nós vemos sementes que precisam ser regadas, precisam ser cultivadas, para que possam crescer. Esse foi o caso aqui do Samuel, porque o texto vai terminar a história lá no capítulo 4, versículo 1. A partir do versículo de número 19, você vai ler assim: Samuel crescia. Veja, crescia. Já não estava crescido. Samuel crescia. E o Senhor estava com ele e não deixou faltar nenhuma de todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. E a palavra de Samuel, que na verdade era a palavra do Senhor por meio de Samuel, se espalhou por todo o Israel. Agora, irmãos, quem é que imaginava que aquele menininho, tipo um coroinha de Eli, quem olhava para Samuel com 12 anos, via um coroinha. Você sabe o que é coroinha, né? Aquele menininho que ajudava o padre. Quem olhava para Samuel, um coroinha. Quem ia imaginar que aquele menininho, com 12 anos, aos 30, porque aqui ele já está com cerca de 30, quando começa o capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus se espalhando por todo Israel por meio dele, ele está com 30. E é interessante, dá um paralelo com Jesus. Lá os evangelhos mostram Jesus com 12 anos e depois com 30. Aqui Samuel a mesma coisa, ele aparece com 12, servindo na casa do Senhor, e agora já está com 30. Quem ia imaginar que aquele menino, dado pela mãe ao sacerdote, que, claro, deveria cometer os seus erros também, deveria ser muitas vezes corrigido também, porque a gente já aprendeu que toda criança, como ser humano, carrega em si tanto a imagem e semelhança de Deus, que a capacita a virtudes, mas também carrega em si as marcas da queda, que a inclina ao mal. Então Samuel não era diferente, ele pode ter sido muitas vezes repreendido por Eli, mas quem imaginava que esse menino ia se tornar não apenas um sacerdote, mas um profeta. E não qualquer profeta. Alguns vão dizer que Samuel chegou à altura de Moisés. Por quê? Porque Moisés fundou, instituiu uma nação e lhe deu uma lei. Um povo e lhe deu uma lei. Samuel instituiu um reino e lhe deu um rei. Lá em Jeremias capítulo 15, verso 1, a palavra equipara Samuel com Moisés. Porque diz assim, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Então, quem imaginava que aquele menino ia se tornar esse profeta? Quando a gente olha para um menino, a gente não imagina o que Deus pode fazer dele. O que está lá dentro dele. Então, o que a gente vê quando a gente olha para esses meninos? A gente vê sementes.
O que cada um pode ser, só Deus é que sabe. Mas qual é a nossa parte para com eles? Primeiro, não pisar e esmagar essas sementes devido à nossa pressa e ansiedade de adulto, de querê-los adultecer. Porque nem sempre eles correspondem àquilo que nós gostaríamos que eles estivessem fazendo agora. Por exemplo, nenhum deles está prestando atenção praticamente aqui. Mas a gente pode querer adultecê-los antes do tempo e esmagar sementes. Eles passarem a detestar essa casa. Será que é isso que a gente tem que fazer? Isso muitas vezes nos lares. O meu filho não corresponde, meu filho não é, ou a minha filha. O que eu acho que ela já poderia ser ou fazer. Igual o caso de um rapaz, isso aconteceu, eu ouvi da pessoa que conheceu o caso, um rapaz que ele não conseguia terminar cursos. Não conseguia terminar nenhum curso. E aí foi ao psicólogo, foi ver o que estava acontecendo, e na verdade se descobriu que ele tinha um QI acima da média. Então, o que acontecia, afinal? E aí, então, se recordou que na infância, o pai havia lhe dito, num excesso de fúria, num excesso de raiva, de descontrole, de perda de paciência, havia lhe dito, você não vai dar nada na vida. Então, a gente tem que tomar cuidado para não querê-los adultecer antes do tempo e esmagar a semente. Deixa crescer, porque eles pertencem ao Senhor. Então nos cabe esse cuidado de não pisar e o cuidado de amar. De cuidar, de cultivar, de regar. Às vezes dá uma podadinha, ok, mas com amor, sem humilhar, para que possa crescer para a glória de Jesus. E Deus vai fazer muita coisa por meio desses meninos. Neles e por meio deles, para a glória dele e para o bem da igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para cada um deles, como nós estamos fazendo hoje aqui, como diz Eclesiastes 11:6, planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabe qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Então eu gosto bastante, tem um moto aqui dos embaixadores que eu acho interessante, eles dizem assim, construir meninos para não remendar homens. Amém. Amém. Porque, de fato, Deus não quer começar a fazer a obra nesses meninos, que é imprimir a imagem de Jesus neles, começar a imprimir a imagem de Jesus neles a partir de amanhã. Mas é a partir de hoje mesmo. Então, a nossa oração, que essa nossa casa, que é a nossa igreja, seja um ambiente que eles se sintam sempre bem-vindos. Que seja aqui um ambiente não só de salvação, transformação, mas seja um ambiente de cuidado, de amor e carinho. E que seja um ambiente de formação na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Para que onde o Senhor os envie, seja qual for o lugar, eles sejam do Rei embaixadores. Para a glória de Deus e para o louvor do seu nome. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.